Boa noite a você que está acompanhando aí, você que acabou de assistir a segunda edição do Tribuna Livre com a Keila. Está começando mais uma edição do Bem Mais aqui pela TBO, canal 13 aqui de Sinop, muito mais Sinop. Estamos de volta aos estúdios depois de uma saga na capital do estado, acompanhando o Galo do Norte no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mato Grossense. E hoje nós vamos falar aqui no Bem Mais do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que acontece nesta sexta-feira. E para isso a gente vai conversar aqui com o farmacêutico e coordenador do curso de farmácia da Faculdade FACIP, Michel Bragato, que vai nos esclarecer algumas coisas relacionadas a esse dia e também sobre o assunto em si. Então, dando início aqui a mais uma edição do Bem Mais. Boa noite, Bruna. Boa noite, Clemerson. Boa noite a você que acompanha o Bem Mais. E hoje, mais uma vez, estamos aqui nos estúdios da TV Brasil Oeste para levar até você muita informação. Michel, boa noite. Seja bem-vindo aqui à TBO. E com certeza é um assunto que a pessoa que está em casa precisa ficar muito atento, porque isso é uma situação que às vezes acaba sendo corriqueira, né? Esse uso, né? Esse uso que as pessoas começam a tomar remédio sem consultar um profissional adequado, e uma coisa que pode melhorar, pode prejudicar. Então é muito bom quem está em casa ficar atento sobre o assunto que a gente vai falar hoje, não é mesmo? Boa noite, Clemerson. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos em casa. É isso mesmo, Clemerson. A gente tem que estar tomando cuidado, né? Porque o medicamento não é como se fosse um alimento, né? A gente tem que estar prestando atenção no que está tomando, sempre com orientação médica, uma orientação farmacêutica, um profissional adequado para o uso racional do medicamento. Estamos de volta com o Bem Mais e hoje o assunto ele é muito importante, é muito interessante. Por quê? Porque no próximo dia 5 de maio, nesta sexta-feira, é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. E os conselhos de farmácia foram convidados pelo Ministério da Saúde para uma campanha conjunta. O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso tomou a iniciativa de contactar os demais possíveis apoiadores do projeto para a realização do evento em âmbito de Mato Grosso. E este evento essa situação vai ocorrer aqui em Sinop, e quem está aqui para falar sobre o assunto com a gente é o farmacêutico Michel Bragato, ele que também é coordenador do curso de farmácia da Faculdade FACIP. Michel, para iniciar esse bate-papo aqui, como será essa atividade? E a pergunta que fica, ela é aberta ao público ou apenas aos profissionais da área? Não, Clemerson, é uma atividade para a população, né? Nós estaremos nessa sexta-feira, das 8 da manhã às 12 horas, né, ao meio-dia, na Praça Plínio, a Avenida das Acácias com a Júlio Campos, né? Terá algumas coisas para a comunidade, né? A gente vai estar prestando algum serviço, vai ter tipagem sanguínea, verificação de pressão arterial, vai ter a parte de glicose sanguínea, né? Então a gente vai estar prestando esse serviço, e lógico, falando sobre o uso racional do medicamento, né? Um tema bastante importante para a comunidade, aberto a todo o público sinopense, né? A gente está esperando que você prestigie esse evento, onde o curso de farmácia da FACIP, junto ao Conselho Regional de Farmácia aqui do Mato Grosso, estará presente neste evento. Em relação ao tema do uso racional de medicamentos, o que será discutido nessa campanha? O uso racional do medicamento é muito importante para a população ter ciência que o medicamento ele é muito importante para você tome corretamente, né? O uso racional seria o caso, né, das pessoas somente tomar o medicamento com orientação médica ou até mesmo orientação farmacêutica, né? Então, você tomar o medicamento e ter um sucesso terapêutico, o que seria isso? Tomar o medicamento e ele fazer o efeito esperado, o efeito correto
né? É lógico que você precisa se atentar a diversas situações, né? Tomar o medicamento sempre no horário pré-estabelecido, fazer o uso de todo o medicamento durante o tratamento, nunca parar na metade desse tratamento. Você pode estar causando algumas situações, né? No caso do um antibiótico, antimicrobiano, está causando a resistência bacteriana. Então, essas informações que a gente vai estar passando para a comunidade vai ser de suma importância para que a gente tenha o uso racional do medicamento, que a gente não use o medicamento indiscriminadamente, né? A gente consiga usar somente o necessário, né? Michel, esse tipo de encontro, esse tipo de campanha, é a primeira vez que ocorre? Já teve outras edições? Essa campanha do uso racional é todo dia 5 de maio, né? Ela é uma data nacional, então o Brasil inteiro vai estar se mobilizando para levar essas informações para a nossa população. Não adianta, né, você estudar, ter o conhecimento, mas você não conseguir transferir isso para a população. Então é de utilidade pública mesmo. A campanha ela é anual, só que aqui em Sinop a primeira vez que a Faculdade FACIP está apoiando essa campanha juntamente ao Conselho Regional de Farmácia. E acontece também em outras cidades do Mato Grosso. Sim, onde há seccional do Conselho Regional de Farmácia, Rondonópolis, Cuiabá, também está participando dessa campanha. A gente vai falar dos riscos da automedicação, né, Bruno? Isso mesmo, e é um tema que é muito interessante, principalmente para você aí de casa, que costuma receber uma dica da vizinha, de um parente, que aquele remédio solucionou o problema dela e que vai ser muito bom para você. Ou também aquelas pessoas que procuram nas redes sociais, no próprio Google, para saber qual que é o melhor medicamento para determinado tipo de doença. Então, agora a gente vai saber do farmacêutico Michel Bragato quais os riscos da automedicação. Bom, Bruna, você falou um tema, né, uma situação bastante corriqueira, né, essa questão que você toma um medicamento e indica esse medicamento, né, a maioria da população, por ter um acesso difícil, né, atenção primária, a parte de consulta, recorre a essas indicações caseiras, né, corriqueiras entre o vizinho, entre os parentes, mas tem que ficar muito claro, gente, nesse bate-papo aqui, que o medicamento que você vai tomar, que a pessoa está tomando para uma determinada doença, provavelmente não vai ser tão eficaz para você, né, porque não é só o medicamento em si, existem outras situações clínicas onde o profissional médico está habilitado a fazer essa análise e está dispensando o medicamento corretamente, né? Então, a dose, o intervalo de tomadas, né? A questão da posologia ela é individual. Então, vai depender muito do seu estado, né, de saúde, do seu estado de doença, no caso, né? Você toma um medicamento porque está doente, não é? Fala, hoje eu acordei e vou tomar um medicamento, né? É aquela coisa, eu acho que eu vou ter dor de cabeça, vou tomar um medicamento para prevenir. Não existe isso, né? Você toma um medicamento para tirar algum sintoma, para tirar alguma situação que está te incomodando. Então isso é muito importante. E lembrando aos nossos amigos aí de casa que existe muita interação entre medicamentos, não só entre medicamentos, entre alimento, entre a forma que você vai tomar, né? A princípio você tem que tomar sempre com água o medicamento, né? Nunca tá tomando com leite, com refrigerante, né? Tem gente que toma até com cerveja, né? Que é pior ainda, você não pode, né, tá fazendo isso. Existem alguns medicamentos, algumas classes de antibióticos onde que você tomar com leite, você inibe totalmente o efeito dele. É a mesma coisa de você não ter tomado. Ele vai fazer um complexo lá com um princípio ativo que iria fazer o efeito no teu organismo e ele vai ser eliminado. Então é a mesma coisa se você não tivesse tomado.
Então, são medicamentos, no caso, a tetraciclina, você não pode tomar com leite. Então, a princípio, na dúvida, toma com água. Ah, mas é a quantidade de água. Tem gente que põe o medicamento na boca e engole. Mas não, tem que tomar com um copo cheio. A princípio, 300 ml, que é um copo americano cheio de água, para que esse medicamento consiga dissolver no seu estômago e consiga disponibilizar o princípio ativo que vai fazer o efeito no teu organismo para que ele seja absorvido, né? Então isso é muito importante. A gente está falando da forma farmacêutica, no caso um comprimido, né? Então existem outras formas farmacêuticas, é lógico, cada forma farmacêutica existe uma forma de ser tomado, né? Quem vai orientar isso é o profissional farmacêutico lá na farmácia. Então isso é muito importante. Você, quando for à farmácia comprar um medicamento, você procurar um profissional farmacêutico, é ele que é habilitado a passar todas as informações. Michel, e em alguns casos também, como nós falamos aqui, de um parente ou algum amigo recomendar algum remédio, acaba recomendando a dosagem também. E o que acontece nos casos de superdosagem? Quais são os riscos e as consequências? Bom, a gente tem diversos problemas, né, relacionados à superdosagem e também a dosagens inferiores, a margem terapêutica onde vai fazer o efeito. A princípio não pode tomar nenhum medicamento sem orientação médica ou orientação farmacêutica. Só que há alguns medicamentos onde, se você toma numa dosagem superior a que é necessário, você vai ter diversas complicações, até mesmo podendo levar à morte, né? Eu sempre falo para meus alunos lá na graduação de farmácia, perguntando qual que é a diferença do medicamento e do veneno. Na verdade, não existe diferença, é somente a dose, né? Então você tem uma dosagem, todo medicamento você tomando de forma inadequada, em vez de resolver o teu problema, você vai ter mais problema, né? Então a gente sempre orienta a não tomar nenhum medicamento sem a prescrição médica, né? E isso é muito importante, a população de Sinop, a população aqui da região, ter ciência disso. E outra coisa, né? Você fala, não vou tomar, mas aí toma um chazinho, toma um medicamento para azia, né? Está com uma dor de estômago e toma lá um medicamento para inibir aquela dor de estômago. E quando você vai falar no médico, vai pedir uma orientação médica, onde ele está fazendo toda a análise da sua questão, anamnese, né, médica, para você ter uma efetividade a hora que ele ministrar o medicamento, e você suprime essa informação na questão desse medicamento, e esse medicamento, na maioria das vezes, pode interagir e não ocasionando o sucesso terapêutico, no caso, que é você retirar todos os sintomas e até ter uma boa saúde, né, devido ao uso do medicamento. Michel, eu queria destacar 2 pontos, nesta sua resposta e um outro na resposta anterior, que é interessante, quando você falou da questão da quantidade de água para se tomar para ingerir o alimento, o remédio. Geralmente, o que acontece? As pessoas têm o costume de falar, dá um pouquinho d'água, porque acha que a água ela é uma substância ali simplesmente para ingerir de forma mais fácil o remédio. E a água não tem só esse papel, né, como você mencionou. Ela tem a função, tem uma quantidade para que o remédio possa dissolver da forma correta, né? E um outro ponto também é essa questão, né, que você mencionou, da questão da superdosagem, porque às vezes as pessoas acham assim, porque só porque é um remédio vai fazer bem. Mas não é assim. O remédio, além de, se não for utilizado da forma correta, além dele não fazer bem, ele pode fazer muito mal para a pessoa, né? Então, esses 2 pontos que eu achei interessantes na sua resposta. Correto, bem colocado, Clemerson. E a questão da água, isso é uma informação que o farmacêutico deve estar orientando na farmácia, porque você está tomando um medicamento e o princípio ativo que vai fazer o efeito está dentro do medicamento. Ele tem que dissolver no estômago.
É lógico que existe alguns medicamentos que não se dissolvem no estômago porque ele pode causar o suco gástrico, né, a acidez do estômago pode inativar esse princípio ativo. A maioria dos medicamentos são absorvidos no intestino, né, não só no estômago, né. Muito poucos medicamentos que tem uma ação no estômago, e sim, algumas patologias específicas. E a água é de suma importância, né? Existe o teste de bioequivalência farmacêutica, onde esse teste é obrigatório para o medicamento genérico. E lá os voluntários tomam o medicamento com 300 ml de água para padronizar essa tomada, e toda a indústria farmacêutica faz todos os testes, tanto de equivalência farmacêutica e bioequivalência farmacêutica, com esse parâmetro. Então, se a gente conseguir reproduzir isso em casa, a gente consegue uma efetividade da disponibilidade do medicamento, na biodisponibilidade, para que a gente consiga um resultado satisfatório, né? Então, isso é muito importante. Bom, você acabou deixando o gancho em relação aos medicamentos genéricos. Muitas vezes nós vamos à farmácia, na receita tem um tipo de medicamento e o próprio farmacêutico tem um genérico. Qual é a diferença? Tem realmente alguma diferença? Qual que é a consequência de comprar um medicamento genérico e deixar o que está na receita de lado? Emendando, né, fazendo um complemento, uma emenda na pergunta da Bruna, né, além do preço, porque geralmente as pessoas buscam o genérico por ser mais barato. Além disso, quais são as outras diferenças que tem? Bom, esse é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu bato muito para os alunos lá do curso de farmácia lá da FACIP, explicando realmente a diferença, porque você começa a fazer farmácia e os parentes, né, vêm, eu posso tomar esse medicamento, então é uma informação muito interessante até mesmo para o público que está assistindo. A gente tem 3 tipos de medicamentos dentro da farmácia de dispensação: medicamento referência, medicamento genérico e o medicamento similar, né? Então vou falar rapidamente os 3 tipos para a gente consiga elucidar esse problema de falta de informação. Realmente não culpa de vocês que estão em casa, mas sim a gente precisa de profissionais que orientem você na farmácia e para que você consiga fazer essa decisão de qual comprar, né? O medicamento referência é um medicamento, normalmente é um medicamento que descobriu aquela molécula, aquele princípio ativo, e é elencado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela é responsável por todos os medicamentos, o controle desses medicamentos de produção em todo o Brasil. Ela tem uma lista que deve ser disponibilizado na farmácia com o medicamento referência, e esse medicamento referência tem um nome de marca, né? Então ele vai ter um nome comercial. O medicamento genérico, ele é cópia do medicamento referência. Então, se precisa fazer uma cópia, você precisa ter uma referência, por isso o nome referência. O medicamento genérico, a indústria farmacêutica vai fazer uma cópia desse medicamento e vai comparar por 2 testes. Equivalência farmacêutica, que é um teste onde onde a indústria compara in vitro, né, em equipamentos, vai simular a dissolução, vai simular teu estômago lá na indústria, e daí vai medir a quantidade de liberação desse medicamento em determinados tempos, né, basicamente isso. E o teste de bioequivalência, que é o principal teste, onde comprova que o medicamento genérico ele é cópia fiel do medicamento referência. Ou seja, que ele tem a mesma eficácia que o original, seria isso? Na verdade, o bioequivalência não vai ver eficácia, porque no caso a eficácia já foi comprovada pelo referência. Ele só vai comparar se está disponível em determinado tempo no teu sangue. Então, se o referência ele é eficaz, o genérico falando que ele é igual, ele é eficaz. Então, é um teste somente para comparativo, não vai ter teste de eficácia, porque o referência já fez isso. Para você ter um medicamento genérico no mercado, o referência ele fez testes pré-clínicos, e a partir do momento que ele lança essa molécula no mercado, ele tem 20 anos de patente, né? Então ele fica provavelmente 10 anos somente exclusivo à venda, né, desse medicamento
Por isso você vai na farmácia e alguns medicamentos não têm genérico porque está no período de patente. A partir do momento que expira essa patente, é liberado para as indústrias farmacêuticas estarem fazendo o genérico. E uma pergunta, né, que você fez no início, por que é mais barato? Né? O medicamento genérico é mais barato porque não tem essa questão de marketing que o medicamento referência tem. Ele não tem um nome comercial, ele tem um nome somente do princípio ativo. Né? Então, a indústria farmacêutica não gasta com marketing. É muito difícil você ir no consultório médico e você conseguir uma amostra grátis de genérico. Normalmente não tem uma amostra grátis de genérico. Né? E voltando lá no final dos 3 classes de medicamento, a gente falou do referência, a gente falou agora do genérico e tem um medicamento similar. O medicamento similar, ele até 2014 ele não passava por teste de bioequivalência farmacêutica, somente equivalência farmacêutica. Ele também leva o nome comercial, né? E uma lei agora, a partir de 2014, os medicamentos que vão renovar seu registro na Anvisa têm que passar por bioequivalência. Então a gente consegue, os similares novos conseguem também ter o mesmo padrão do referência. Né? Então a gente tem esses 3 classes. E só um detalhe, gente, você que está em casa, está assistindo a gente, o medicamento genérico, ele tem o G na cartonagem, na caixinha. Né? Então, se ele não bem destacado ainda. Bem destacado. Se não tiver esse G na caixinha, não é genérico. Ele é similar ou é referência. Né? Essa questão da receita médica, você vai na farmácia, deve ter uma receita médica. Você não poderia comprar nenhum medicamento sem receita médica. Precisa de uma orientação do profissional médico para estar comprando qualquer medicamento. Então, se a receita está com o nome do referência, o farmacêutico pode fazer a intercambiabilidade, que é trocar o referência pelo genérico. E você pode tomar de olhos fechados, sem preocupação, eu só tomo o genérico, que vai fazer o mesmo efeito, porque ele é comparado em testes extremamente controlados. Eu trabalhei numa indústria farmacêutica por 10 anos e eu fazia esse teste de bioequivalência. É extremamente sério, pode tomar que não tem problema nenhum. Você não vai ficar sem o efeito que você está esperando desse medicamento. Muito importante, então, essas informações que o Michel deu a respeito do genérico, porque tem, ao mesmo tempo que tem gente que só prefere o genérico para economizar, né, por causa do preço, tem outros que evitam, que ficam com o pé atrás, porque sabem, não deve ser a mesma coisa, então evita. Então, se precisar, se tiver disposição, pode comprar o genérico, que não vai ter problema nenhum, né, Michel? Com certeza, pode tomar um genérico que é cópia fiel do referência. Estamos de volta com o último bloco do Bem Mais de hoje, conversando aqui com o farmacêutico, o coordenador do curso de farmácia da Faculdade FACIP, Michel Bragato. Bruna, tem pergunta para o Michel? Olha, é impressionante como o tempo está curto e as perguntas ainda são imensas, né? A lista de perguntas aqui não acaba. E uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer é em relação ao horário do remédio, do medicamento. Às vezes nós tomamos algum antibiótico ou em casos de anticoncepcionais, o que fazer quando esquecer de tomar no horário certo? Bom, Bruna, isso é muito importante, a gente está falando para você aí de casa, porque é um erro recorrente, né? Você tem que sair um pouquinho antes. Será que eu tomo medicamento? Né? Eu esqueci o medicamento, né? Eu posso tomar ele novamente? Existem casos e casos, tá, Bruna? O anticoncepcional, vou abordar aqui primeiro, porque é um medicamento que é de uso contínuo, todo dia você está tomando. De preferência, toma no mesmo horário, tá? O anticoncepcional. Caso você esqueça, né? Eu esqueci. Faz quanto tempo que você deveria ter tomado? Né? Qual a orientação que a gente passa? Se essa dose que você tem que tomar, essa pílula, né, do anticoncepcional, você deveria tomar 12 horas, né? Então você teria que tomar ali, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil para você ir de casa. Teria que tomar 7 da manhã, você lembra às 7 da noite,
passou um período muito grande do horário que você deveria tomar. Essa pílula você não toma ela agora, você vai tomar somente a próxima pílula. Então você deixa de tomar uma dose. Quando acontecer isso do anticoncepcional, sempre lembrar de fazer outros métodos contraceptivos, né, quando você esquece de tomar uma pílula. Mas se você eu tenho que tomar 7 horas da manhã e eu lembro às 9 da manhã, pode tomar, não tem problema. O importante é não tomar 2 pílulas ao mesmo tempo, né? Porque a dose hormonal você vai ter uma dose muito alta naquele momento. No caso do antibiótico, a gente está abordando isso porque a gente está falando de um tema bastante em moda hoje, que é a resistência bacteriana, né? Vocês já perceberam que quando você vai comprar um antibiótico na farmácia, ele retém essa receita, né? Acabou aquela questão de você estar com uma dor de garganta e já ser indicado um medicamento não pelo farmacêutico, não pelo médico, e você comprar, fazer uso dele. Então, o antibiótico, você também deve estar respeitando os horários de tomada. No caso, segue mais ou menos igual a pílula anticoncepcional, né? A gente tem que estar fazendo uso desse medicamento sempre no mesmo horário. E se caso você antecipar uma hora a mais, 2 horas, daria para tomar. Daí é importante você mudar esse horário. Então vamos lá, toma às 7 da manhã e você esqueceu de tomar às 7, toma às 8. A próxima tomada do antibiótico vai ser às 8 da manhã. Vamos falar que esse antibiótico teria que tomar uma vez ao dia, né? Então você segue o horário da última tomada. Então, para que você não tenha um acúmulo, né? Não deixe de fazer o efeito, né? E muito importante na questão do antibiótico, fazer o tratamento correto. Você pega antibióticos que você tem que tomar uma semana, e daí no 3º dia você já sente melhora, né? Então você para de tomar. É um erro, porque as bactérias, né, os micro-organismos que estão lá, se você parar de tomar, você não matou eles totalmente, ele vai aumentar novamente, vai ter uma multiplicação, e daí você vai estar selecionando as resistentes para aquele antibiótico. Então isso é muito importante na questão do anticoncepcional e também do antibiótico, você fazer o uso no horário correto. Existem aplicativos, né, de você tomar, que vai despertar do celular no horário pré-estabelecido. Então isso é muito importante, você ter que ver isso e seguir corretamente o horário. Michel, eu tenho uma pergunta polêmica para fazer, que eu desde o começo do programa estava fazendo, eu falei, vou deixar para o final. É muito comum quando uma pessoa precisa comprar algum tipo de medicamento que necessita da prescrição médica, ele vai em alguma farmácia e consegue esse medicamento sem ter a receita médica. Eu quero saber se isso fere muito a ética do profissional de farmácia e se o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal também, se eles têm algum tipo de campanha para combater esse tipo de ação. Bom, um tema bastante polêmico mesmo, né? A gente sempre procura trabalhar com ética, né? Eu acho que a ética é de suma importância para a gente valorizar a profissão farmacêutica. Essa questão de sem receita, não vou ser hipócrita aqui e falar que todo mundo vai na farmácia sempre com uma receita na mão, né? Só que isso deve ser uma prática abolida, porque você precisa de uma orientação de um profissional habilitado. Você tem um médico, você tem um farmacêutico que é habilitado para fazer uma orientação. É lógico que os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever, porque agora está habilitado a profissão farmacêutica ter um consultório farmacêutico e fazer a prescrição correta do medicamento. Isso é de suma importância para a população. Então a gente precisa mudar esse conceito, né? Essa questão, a profissão farmacêutica é uma profissão, uma das mais bonitas que eu tenho. Eu sempre falo isso para os meus alunos também, porque é uma profissão onde nenhuma outra profissão da área da saúde
é tão completa qual a profissão farmacêutica, né? Qualquer outra profissão precisa do profissional farmacêutico, um médico para fazer seu exercício da profissão precisa do farmacêutico, né? Vai prescrever o medicamento, vai estar prescrevendo um exame laboratorial, né? Então, o psicólogo precisa do farmacêutico, o fisioterapeuta precisa do farmacêutico, fazer um gel, a gente tem que manipular esse medicamento. E essa questão, a gente tem profissionais, né, obrigatório, né, o CRF bate em cima na questão de estar um profissional farmacêutico lá, procure a orientação do profissional farmacêutico. O problema é que a farmácia de dispensação no Brasil ela tem cunho comercial, né, diferente da Europa, onde são concessões e tem um zoneamento da farmácia. No caso farmacêutico, se não estiver, ela fecha a porta. E o Conselho de Farmácia tem evoluído muito, né, nessa busca dos maus profissionais, onde autuando, tirando esses profissionais do mercado, onde você, querendo ou não, né, você que vai procurar o medicamento, você tem que estar solicitando as informações corretas para você não ter esse problema, né, de automedicação, essa superdosagem, né? Então, o profissional farmacêutico, procure farmacêutico na farmácia, me procure lá na coordenação de farmácia também, estou disponível para todo o público de Sinop. Qualquer momento eu estou lá no período da noite, pode passar, a gente bate um papo lá na coordenação de farmácia lá da FACIP. Minha porta fica sempre aberta lá, nunca fecho minha porta, você pode chegar e conversar comigo. Pode chegar comigo. E essa questão, se você vai numa farmácia, compre sem receita, que vai comprar sem receita, pense porque ele não está sendo ético com você. A gente está numa ação nacional contra a corrupção, isso é uma corrupção, né? Você está lesionando um profissional que está correto, está fazendo o seu trabalho, né, corretamente. Esse profissional que está tentando burlar isso, porque não é só o dinheiro, mas sim a saúde de você que está nos assistindo, né? Então pense bem, procure o farmacêutico, aquele que de confiança, ele é habilitado para estar orientando você. E fica a pauta, né, para outros encontros. Estou disponível também. A gente ficou a questão de armazenamento de medicamentos, né, algumas coisas interessantes que tem para a gente falar. Estou disponível. E é isso. Não sei se eu respondi essa pergunta polêmica, né, mas eu deixo o recado. Se vai comprar sem receita, por favor, não voltem nessa farmácia, porque em algum momento ele vai indicar um medicamento que você não precisa, ele vai fazer alguma coisa que vai ferir sua saúde, e é isso que o profissional farmacêutico, representando aqui os farmacêuticos, eu tenho certeza que eles não querem que você fique doente tomando o medicamento. Muito bem, a gente tem menos de 2 minutos para terminar o programa, então vou passar para a Bruna, né, fazer a pergunta rapidinho, o Michel responder rapidinho essa última pergunta para que a gente encerre a edição de hoje do Bem Mais. Bom, a minha última pergunta é no caso realmente do armazenamento. Aonde seria o local mais apropriado para guardar o medicamento? Bom, a gente tem que evitar lugares que tem variação de temperatura. O medicamento ele deve ficar no máximo até 30 graus. Ele tem uma faixa de 15 a 30 graus. E 30 graus aqui em Sinop quase nunca aparece, né? Sempre está 30 graus. Então evite lugares com variação de temperatura. Evite cozinha, evite banheiro, né? Então eu poderia orientar a população, coloque no quarto, né, longe do alcance de crianças. Então coloca dentro do guarda-roupa, não vai ter incidência de luz, né? A umidade lá, liga um ar-condicionado, o ventilador é mais fresquinho, então pode colocar dentro aí, armazene com segurança os medicamentos. E daí você vai ter sempre o medicamento viável para você tomar. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Bem Mais, mas antes de encerrar, vamos passar o serviço mais uma vez aqui, Michel, da atividade que vai acontecer nessa sexta. Então, local e o horário onde vocês vão estar atendendo a população nesta sexta. Bom, o local vai ser na Praça Plínio, ali Avenida das Acácias com a Júlio Campos, né? Das 8 da manhã ao meio-dia, né? Então vai ter uma tenda lá para a gente estar tendo esse contato com a população. Esperamos todos lá.
para a gente bater um papo. Eu estarei lá em todo o período. A gente vai estar falando sobre o uso racional do medicamento e também prestando alguns serviços, né? Verificação da pressão arterial, tipagem sanguínea e também a glicose, né, no sangue, né, o hemoglicoteste. Os acadêmicos de farmácia estarão presentes, então espero todos lá para a gente bater um papo e conversar sobre medicamento, que é um tema muito importante. Eu gosto muito de falar sobre medicamento. Ok, e tudo gratuito, né, Michel? Tudo de graça, sem nenhum custo. Só ter a disponibilidade do tempo de vocês mesmos de estar lá junto com a gente. Ok, então, queria agradecer mais uma vez a presença da Bruna aqui. Michel, muito obrigado. Com certeza, um assunto que esclareceu muitas das dúvidas das pessoas que estão aí em casa. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Bem Mais, logo após o Tribuna Livre, segunda edição, com a Keila Carmo.